tudo bem? Vamos conversar? Então, hoje o assunto é curtinho, mas você já parou pra pensar? Lembrando assim que se não deu pra entender muito bem ainda, porque eu tô sendo meio aleatória, a princípio o foco aqui é a gente conversar sobre temas sobre cristianismo, sobre ser cristão, sobre ministério de louvor, as duas coisas meio que caminhando junto, porque é impossível não caminharem junto. E é isso aí. E a hora que eu me der na telha de trazer um assunto, eu vou trazer e é isso aí. Mas o mundo aqui deste canal gira em torno destes dois principais assuntos, certo? Ser cristão, vida do cristão, Deus, ministério de louvor e por aí vai. Enfim, vamos lá? Você sabia que antes da pessoa que está no ministério de louvor ser musicista, ele é cristão? Já pensou um negócio desse? Pois é. Eu queria falar sobre isso porque isso tem dois desdobramentos, digamos assim. Quando eu penso que eu quero entrar para o Ministério de Louvor porque eu amo tocar, nossa, eu quero tocar e eu quero que as pessoas vejam. E é isso aí, eu amo tocar, então o Ministério de Louvor é pra mim tocar o que eu amo tocar, ou então eu amo cantar, e eu acho que todo mundo merece uma vez na vida ouvir a minha voz. Porque, né, eu canto horrores. Então, esse é o caminho errado. Desculpa de falar, mas é. Eu primeiro preciso ser cristão. Como assim? Preciso seguir a Cristo, preciso viver o cristianismo, viver aquilo que Cristo pede que a gente viva. E aí depois vem a parte musical do negócio. Então toda vez que a gente fala de ministério de louvor, o mais importante, sempre, de longe, disparado, é ser cristão. É a minha vida espiritual. Porque tem gente que às vezes, assim, eu já vi pessoas que eu tenho em alta conta, inclusive, falando que é meio que de igual para igual, sabe? A vida espiritual, com a musicalidade, e eu não acho. E um dos motivos que eu não acho que essas coisas estão em pé de igualdade é que, por exemplo, quando existem feridas dentro de um ministério de louvor, dentro de um contexto e tal, o que pesa mais? É a minha vida espiritual. É o quão bem eu estou com Deus, porque é isso que vai ditar para onde eu vou. Como assim? Se deu treta no Ministério de Louvor, por seja qual a razão, a tendência é que aquelas pessoas que estão ali porque são músicos e que querem tocar, elas vão bater asas e voar, né? Pra rimar. Elas vão ir para onde elas possam tocar. E se isso levar elas para outra igreja, beleza. Se isso levar elas para tocar na noite, beleza também. Se isso levar elas para tocar em casamento, beleza também, porque ela tá ali pela parte musical da questão e não pela parte espiritual. Quando você tá pela parte espiritual, porque você quer servir a Deus, porque você quer fazer algo para externar a sua adoração a Deus, enfim, seguindo nesse rumo da vida espiritual, a coisa muda de figura. Porque você vai buscar estar bem com Deus, independente das circunstâncias ao redor. Então, sim, todo músico, antes de ser músico para ministério de louvor, ele é cristão. E isso é mais importante e menos falado do que a gente imagina. Você já parou para pensar sobre isso? Que antes de você ter que aprender um instrumento, você precisa aprender a palavra de Deus. E às vezes a gente faz o contrário. Às vezes, eu falo por mim. Eu acho que eu estudei primeiro, não. É confusão, né? Porque eu vou na igreja desde bebê. Sou daquelas pessoas que, sabe, quando nasce bebezinho,
aí leva ele lá no altar e dedica ao Senhor. Então, eu fui um desses bebês. E, e assim, a gente tinha escola bíblica dominical, então você já vai aprendendo ali a palavra, né? Tudo bem que depois de alguns anos mais velho, eu fui descobrir que algumas coisas não eram bem como eu tinha aprendido na IBD, né? Mas enfim. Ah, com 11 anos eu tava começando a estudar música, né? Aí tem um intervalo onde muitas coisas aconteceram e eu parei de estudar tanto a Bíblia quanto a música, né? A Bíblia, sim, estava sempre ouvindo pregação, ouvindo o que o pastor estava falando, mas eu mesmo pegar e estudar não estava acontecendo. Também não estava acontecendo eu mesmo pegar e da música, né? Mas tava sempre tocando. Então, assim, é pra gente pensar, né? Eu estou dando mais importância aos meus estudos musicais do que aos meus estudos da palavra de Deus, ou o quê? Quando você vai pensar em alguém para o ministério, você pensa nela pelo músico que ela é ou pelo cristão que ela é? Talvez, se nós escolhêssemos mais pessoas para os ministérios pelo testemunho cristão que ela dá, né? Pela vida que ela demonstra ter com Deus e tudo mais. Se a gente escolhesse elas por isso, talvez a gente tivesse alguns problemas a menos. Ah, mas daí não ia ficar, às vezes não ia ficar tão bonito, porque nem sempre a pessoa que tem uma vida com Deus muito assim, ela é um músico muito bom. Assim, sabe? Eu ouso dizer que isso não tem importância, porque música a gente aprende. Caráter é bem mais difícil de aprender, né? Você tem ou você não tem, né? O que é a questão? É músico? É cristão? É músico cristão? É só músico? É só cristão? E aí, você já pensou sobre isso? O que você tem pra falar? Deixa aí nos comentários, colabora aí com o nosso pensamento. Acredito, nós estamos chegando num lugar. Estamos traçando uma rotinha aí. Vem comigo.